Olha o que temos aqui, Nissan Versa na sua versão exclusiva. Estamos a bordo desse carro aqui que eu vou ser bem sincero, era um carro que eu tinha um certo receio porque a internet automotiva meio que falava meio mal dele, principalmente por causa da motorização, né? Não quer dizer que a motorização é ruim, quer dizer que vai dar problema, não é isso. Mas os ficheiros técnicos, né? Os jogadores de super trunfo reclamam muito desse motorzinho aqui, 1.6 que rende 113 cavalos no álcool, tá? E 15,2 se não me falha a memória. De torque, e aí o carro ele acaba sofrendo um certo hate, porque fala que o carro é manco, porque o carro é fraco. Só que, cara, usando o carro no dia a dia, eu vou ser bem sincero, ele não é manco. Obviamente, né, se você comparar um Versa com um Nissan GT-R, aí até beleza que o carro pode ser manco, mas dentro da proposta dele, cara, vou ser bem sincero, gostei bastante. Um ponto que eu achei bem legal, vamos esperar o caminhão dar uma passada por aqui. Uma coisa que eu achei bem legal do Versa é que ele tem um 0 a 100 ainda, aproximadamente eu fiz 10.5 de 0 a 100. Cara, tá muito satisfatório. Eu sei qual é o manco que vocês falam tanto, mas aqui está nosso querido Nissan Versa. Eu acho bem bonita essa versão exclusive por causa dessa linha mais agressiva, né? Como você tem esse pacote mais completo, ele vem com DRL aqui, né? Essa parte em LED e aqui halógeno, farol de neblina halógeno também, acompanha essas rodas de aro 17, que é bem bonita. Vou ser bem sincero, eu acho que é um design bem agradável, assim, na minha opinião. Eu achei bem legal. Aqui na traseira, né, você tem esse aplique aqui como se fosse um aerofólio. Ele não é funcional, mas eu acho que esteticamente traz um charme a mais. Aqui é tudo halógeno, tá, pessoal? Eu acho que poderia ter um LEDzinho aqui, porque é bonita essa linha do Sentra. O Sentra não, na verdade, né, o Versa. Mas eu acho legal porque a linha do Versa aqui atrás é uma linha bem bonita, sabe? Não é aquele tipo de sedã que tem uma bunda meio fina, tipo do City. Eu acho que do Versa ele traz um charme a mais. Ele tem sensores traseiros aqui, uma câmera de ré bem aqui. Eu acredito que um sensor traseiro aqui mais embutido seria mais bonito, não fica com aquela coisa meio feia. E aí o São Pedro tá me ajudando aqui com a chuva. Aqui você tem uma imitaçãozinha de fibra de carbono, né? Esses defletores aqui. Essa imitaçãozinha de fibra de carbono, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Que eu acho que é meio controverso pelo carro que é. Mas assim, 1.200 km após de testar, é um carro muito agradável, pessoal. Eu gosto bastante do jeito que funciona, o peso-potência do carro, né? É um carro bem agradável para se usar no dia a dia. Ele tem uma suspensão um pouquinho mais firme, tá? Então, dependendo da batida que você tem, esperar passar a vanzinha de novo. Dependendo da batida, dependendo do buraco que você pega, traz aquela sensação meio dura no Versa, tá? Então dá uma dosinha. O pneu em si também, ele tem um aspecto de ser meio duro, sabe? Então acho que dependendo do impacto que você tenha, traz aquela coisa meio seca, mas assim, no uso diário é um carro confortável, é um carro firme. Eu imaginava, como é a primeira vez que estou testando o Versa, eu imaginava que ele seria um carro meio maciozão, tipo um Yaris, por exemplo. Mas na verdade ele tem uma escola aqui, vamos dizer que não tanto japonesa, mas tem uma escola meio que alemã, por assim dizer, porque ele tem um aspecto de ser um carro mais firme. Eu gostei bastante, dinamicamente é um carro muito bom, tá? Mesmo que ele tenha umas ressalvas que no câmbio CVT dele você não tem as trocas manuais no sentido de colocar no seletor. Ele tem a simulação de marchas, mas não é aquele tipo de coisa mais para entusiasta. Obviamente que a proposta do carro também não é para um certo entusiasta. Então ele tem um aspecto de ser um carro um pouquinho mais solto, tá, em curva. Então você não tem um freio motor, mesmo no modo esporte, ele não tem aquela coisa mais pegada, mais firme. Ele tem um modo low, teve muitas pessoas que perguntou, é só colocar no modo low, cara. O modo low, ele funciona mais para descida de serra bem íngreme, sabe? Tipo Matamoios da vida, por aí, por assim dizer, quando tá com aquele trânsito meio ruim, que você usa mais um freio motor. Mas esse carro poderia ter um modo manual, seja no câmbio, ou seja em pedal shifts no volante. Então acredito que isso daqui no Versa, para quem é mais entusiasta, talvez não vai gostar tanto. Para quem é vamos dizer, um usuário comum de um carro, acredito que aqui o funcionamento é bem legal, né? Entrando no interior aqui, vamos mostrar aqui como que é um pouquinho. Eu acho legal, vou entrar como passageiro aqui.
Eu acho legal do Versa esse acabamento dele, né? Ele tem essa parte, essa imitação aqui. Imitação não, na verdade. Isso aqui é um couro e aqui você tem um plástico, mas eu acho que a textura do plástico do Versa é muito bem acabado, né? Não é aquele tipo de plástico que você bate o olho e você fala, putz, isso daqui é meio feio, sabe? Eu acho que do Versa ele tem um grafismo bonito, assim, né? Mesmo sendo plástico, ele tem uma textura que eu acho que traz uma percepção que não parece que é, né? Pra quem senta aqui junto com o passageiro, né? Claro que junto com o motorista, na verdade, eu tô bem para trás, mas uma das tecnologias que a Nissan coloca, aquele banco Zero Gravity que fala, né? Que ele tem um aspecto de conforme você vai andando, o carro vai se ajustando, né? O banco vai se ajustando ao seu corpo. Então para viagem longa isso é muito bom. Ele tem um aspecto de ser um pouquinho durinho, tá? Eu estava reparando isso. De um ponto que eu até deixei algumas pessoas entrar no carro para poder conhecer. O pessoal falou um pouquinho da lombar e sim, dependendo da sua estatura, eu acho que essa parte da lombar ela acaba, não dizer que incomodando no sentido que vai ser ruim, mas você sente uma certa coisa meio que empurrando você, sabe? Então eu acho que aqui ele poderia ser um sistema um pouquinho mais levezinho aqui, sabe? Uma espuma um pouquinho mais macia para não ter esse aspecto. Mas assim, o interior dele é bem acabado com essa multimídia aqui, que tem uma ressalva que ela, conforme bate o sol, né, como ele se tem com esses dois apliques aqui, ele dá uma certa ofuscada, mas o funcionamento dele é muito bom, porque você ainda tem os botões. Eu gosto dos botões, eu não gosto daquela multimídia seca, que é tudo na multimídia. Eu acho legal que a Nissan colocou isso. Eu acho que a multimídia poderia dar uma melhorada em questão de performance e visibilidade, mas eu acho que as funções são bem ergonômicas. A parte do ar-condicionado, né? Ele não é ar-condicionado dual zone, tá? É apenas uma zona, mas eu acho legal o grafismo do ar-condicionado, né? Não é aquele ar-condicionado que acaba incomodando, né? As funções são muito boas. Você tem carregador por indução aqui embaixo, tá? Esquenta bastante. Poderia ter uma ventilaçãozinha aqui para ajudar no dia a dia, porque senão ele fica muito, como eu posso dizer, muito quente o celular. Muitas vezes eu precisava tirar o celular e colocar ele aqui nessa saidinha de ar, porque ele estava esquentando bastante, né? Você tem um apoio de braços aqui com carregador por indução. Legal que ele tem esse atalho, né? Por causa dos fios, então ajuda você não ficar prendendo o seu fio aí. A nossa câmera tá meio torta, turma. Agora que eu estava olhando, agora ele tá certo. Nossa, que burro. Agora vai assim mesmo. Vou mostrar o espaço interno do nosso querido Nissan Versa. O espaço interno dele não é o maior da categoria, tá? Já vamos falar isso daí pra vocês. Não é o maior da categoria, mas ele tem um espaço bom. Eu gostei bastante. Eu acho legal que ele tem esse apoio de braço fixo, né? Não é aquele que despenca. Então isso é bom. A posição que você tem é alta, então você tem uma visibilidade boa. Aqui para quem senta atrás, você é beneficiado com couro aqui, né? Alô, alérgicos a plástico, aqui você tem um couro. Você tem essa imitação de fibra de carbono, que é aqui que eu falo que dá uma certa destoada no carro, porque não é um carro que tem uma proposta, né? Desse jeito meio agressivo, né? Poderia ser um grafismo preto, sei lá, um black piano. Mas isso daqui, não sei, fica meio estranho na minha opinião. Mas eu acho legal que ele tem um acabamento muito bom, né? Onde você apoia o braço, é muito bem feito aqui atrás também. Ele tem um aspecto bem bom, né? Pela categoria que ele se encaixa. O pessoal falou bastante do teto, né? Eu tenho 1,75 m, eu não sou uma pessoa alta. Mas, por exemplo, se eu tivesse 1,80 m mais ou menos, eu acho que eu ia dar uma raspada na cabeça aqui. Então esse é um ponto do Versa que... dependendo da sua estatura, você pode sentir um pouco, mas o espaço dele é bom, cara. Eu gostei bastante. Saidinha tipo C aqui. Poderia ter uma saidinha de ar, eu acho que seria interessante aí para viagens mais longas. O encosto de cabeça dele é inteiriço, ele não é separado. Acredito que, sei lá, eu não me incomodei, cara. Eu fiquei sentado aqui atrás, eu deixei um pessoal, meu amigo que tem um Sentra, dirigir o carro, eu fiquei aqui atrás e não me incomodei. Então eu acho que o único problema que talvez eu acho que possa sentir um pouquinho é quando for rebater os bancos, dependendo da estatura do motorista, isso daqui ele pega, né? Então você não tem como rebater ele. Ele tem um sistema mais simplificado, tá vendo? É engraçado isso, mas tá vendo? Se você jogar o banco todo para trás, talvez ele pode encostar. Mas ele tem um sistema bom, legal que essa partezinha dele, né? Naquele que você puxa. Então ele tem fechar bem ele aqui. Fechou, né? Senão ele vai ficar balangando aí.
Mas é isso, mostrar o porta-malas, 482 litros, se não me falha a memória. Qualquer coisa eu deixo corrigido aí pra vocês. Ele não é o maior da categoria, mas ele tem um espaço bom, tá vendo? O acabamento dele é bem bom, bem primoroso. Você tem um step temporário aqui. Eu não sou muito adepto a step temporário, porque eu já furei pneu na estrada, eu sei quanto que é ruim. Mas tem, tá? Mas o bom é que pelo menos você tem um espaço bom para poder colocar as rodas originais, né? As rodas verdadeiras em quesito de para uso, então ele cabe aqui certinho, mas ele é um step fininho, tá? Ele tem esse tapetezinho aqui dele, mas o acabamento dele é muito bom, assim, eu gostei bastante. Um ponto que eu acho que vale a pena de sugestão para Nissan seria um acabamento melhor aqui, tá? Eu acho que isso daqui ele fica meio, como eu posso dizer, muito aparente, né? Eu acho que ele poderia ter um grafismo um pouquinho melhor aqui para deixar um negócio mais bem acabado, mas assim, fora isso, ele tem um interior bem agradável, muito bem acabado, né? Produzido no México, né, turma? O Nissan Versa, ele é importado, então ele é o carro produzido no México, não no Brasil. Então ele tem uma qualidade melhor, assim, você entrando no carro, dirigindo ele tem uma qualidade muito boa, na minha opinião. É questão de segurança também. Eu acho que vale um ponto a mencionar. Ele tem sensores de colisão, tá? Aqui você tem um radarzinho, outro sensor de colisão aqui. Você tem câmera 360, mais um sensor de ponto cego. Cara, como isso daqui ajuda, viu? Nossa, eu sou... Depois que você começa a dirigir carro com sensor de ponto cego, assumem dizer que isso meio que se torna um negócio meio viciante, porque eu particularmente gosto. Gostaria de fazer esse apanhado do nosso querido Nissan Versa, porque eu acho que é interessante. Se você tiver alguma dúvida, querer mais curiosidade do carro, vai acompanhando no Instagram, que eu posto bastante conteúdo sobre os carros. Então o YouTube, vamos dizer que é um vídeo mais geral para um público mais que gosta de vídeo longo, mas tem vídeo também no Instagram, um vídeo mais completo, tem bastante texto que eu gosto de fazer. Então vai me acompanhando a bordo desse querido Nissan Versa. Minhas considerações finais é o que eu falo, um carro muito honesto, na minha opinião, sabe? Eu entendo que vai ter os críticos de motorização, vai ter o pessoal reiterizando o carro, mas vai ter os críticos reclamando do carro, da questão de motorização, mas acredito que o público vai gostar bastante desse carro. Eu acho um carro muito honesto, é um carro que anda bem, é um carro que tem uma dinâmica muito boa, é um carro confortável, mesmo tendo esse aspecto mais firme que ele tem. De economia dele, tava andando bem de boa no álcool, tá? Só abastecido no etanol. Ele tava fazendo média de 13 andando de boa, mas usando, por exemplo, no limite da via, se uma via 120, ele tá fazendo uma beira de 12 km por litro, tá? Então essa é a média que eu consegui. Na cidade eu assumo que eu não sou um cara muito paciente nesse trânsito de São Paulo, que o pessoal anda devagar pra caramba. Eu fiz uma média de 7, tá? 7, quase fiz uma média de 8, dependendo do trajeto, mais de boa. Mas a média que eu fiz é uma média aí de 7 km por litro, que está bom, tá? Você consegue fazer uma média melhor, se você abastecer na gasolina, mais ainda. Então, assim, vai depender muito do pé. Tem pessoas que gastam muito e tem pessoas que economizam muito em matéria de combustível. Então, eu acho que o Versa, ele tem um comportamento que, assim, cara, eu acho satisfatório pelo que ele tem. Então, em minha opinião, é isso. O Versinha está aqui nessa minha análise meio rápida, a primeira vez que eu estou postando no YouTube, então eu tenho muito essa característica de postar que nem eu coloco no Instagram. Então se você gostou, curte aí, comenta sobre esse Versa, se você tiver mais interesse sobre o carro, manda sua sugestão aí, porque eu faço meio que um apanhado geral aqui do carro, tá bom? Um grande abraço. Vou esperar passar essas névoas de carro. Um grande abraço a todos, tenham um excelente dia, uma noite e uma tarde para vocês.